Glória a Deus, querido. Podeis se sentar, amados. Jesus é maravilhoso, né, queridos? Nós, amados, estamos vivendo um tempo profético, realmente, como foi falado aqui. Esta igreja está vivendo um tempo profético. Estão se cumprindo, né? A igreja em todo o mundo está se cumprindo as profecias, né? Parte das profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo. Nós estamos num período de cumprimento profético, né? Então nós precisamos, querido, receber esse cumprimento profético, nos colocando na posição correta, da forma correta, como foi pregado aqui desde na abertura, e também nessa palavra de dízimos e ofertas, para que nesses tempos que virão, tempos para uns serão tempos muito difíceis, para outros serão tempos de alegria, de proteção, de amor e de misericórdia. É você que escolhe, querido, que tempo você quer viver, que tempo a sua família vai viver. Então a escolha é sua. Eu quero escolher, eu quero que Deus, eu quero escolher um tempo de muita bênção para minha casa, para minha família, para os meus filhos e para essa igreja. Então você escolha Jesus da maneira que Jesus tem nos ensinado. Eu te convido, essa não é a base da pregação, mas o Espírito Santo está me tocando ali antes de subir aqui. Nós vamos ler Lucas 4, versículo 1. Eu quero ler com os irmãos. Não é, pelo menos eu acho, não é o principal dessa pregação, mas é um princípio bíblico que nós precisamos entender para vivermos um tempo profético de muita bênção nas nossas vidas, na vida da nossa família. Diz assim, você conhece muito bem essa passagem bíblica que fala da tentação de Jesus. Olha só, tem umas palavrinhas aqui que é importante eu e você compreendermos, recebermos, praticarmos. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Outras traduções diz que foi guiado pelo Espírito, né? Outra diz conduzido pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. No final dessa tentação, queridos, olha só o que diz. Quando terminou a tentação, no verso 14, ele disse: pela virtude do Espírito, outra tradução diz pelo poder do Espírito, voltou Jesus. Eu quero, tem umas palavrinhas aqui que são muito importantes para mim e para você, para a nossa vida, para o nosso ministério. Há muitas pessoas que não conseguem, aqui quando Jesus foi guiado pelo Espírito, tem muitas pessoas que não conseguem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqui nós vimos Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em Romanos 8, a Bíblia nos ensina a andarmos, sermos dirigidos, sermos conduzidos, sermos guiados e vivermos em Espírito. Olha que legal. Então, querido, primeiro passo para que você seja bem sucedido, que os obreiros sejam bem sucedidos na chamada, que você seja bem sucedido ou sucedida lá no seu trabalho, você precisa ser guiado ou guiada pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te conduzir, te guiar a sua vida, guiar o seu ministério, guiar o seu casamento. Ontem tivemos aí essa festa de casamento, nós casamos aí, acho que foram 15 ou 16 pessoas, recasamos, né? Na verdade, não foi recasar, foi um renovo dos votos, foi um presente de Deus para todos nós. Então se deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Toda atividade que foi feita aqui ontem, querido, toda, com exceção da comida, que encheu a nossa pança, né? Vamos dizer assim, o nosso corpo. Mas com exceção disso, todas as demais atividades, elas foram guiadas pelo Espírito Santo, né? Nós não esperávamos
conduzido dessa forma, e o Espírito Santo foi conduzindo, e ele disse nas últimas horas, nos últimos momentos, como ele queria. Ele se revelou nos últimos momentos como queria que fosse conduzido, e foi assim que foi feito. Então, eu tenho certeza que as pessoas que participaram aqui foram e serão abençoados, porque foram dirigidos e guiados pelo Espírito. Os que vieram porque foram dirigidos pelo Espírito Santo. E a segunda coisa que aconteceu com Jesus aqui, querido, ele foi levado para o deserto, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Então, além de você e eu sermos guiados pelo Espírito, não pela carne, como foi falado aqui, pela força do seu braço, não pelos seus pensamentos e os meus carnais. Nós precisamos ser guiados, dirigidos pelo Espírito. Vai chegar um momento, quando você é guiado, anda pelo Espírito, você vai se encher do Espírito. Olha que maravilha. E você cheio do Espírito Santo, querido, você está debaixo de uma comunhão muito bacana, muito íntima com Deus. É muito maravilhoso isso. Aí, querido, você se fortalece, você, diante das tentações, você cheio do Espírito, você vence as tentações, tá certo? E você continua, né, na presença do Senhor. As pessoas que não são guiadas, as pessoas que não se enchem do Espírito Santo, irmãos, chega um determinado momento que elas tropeçam e caem, não suportam. Eu não suportaria, queridos, porque as tentações desta vida, nós estamos num momento que o inimigo das nossas almas está virando a chave, porque ele está próximo a se levantar. Deus vai permitir que o diabo se levante, o anticristo se levante, como está próximo da vinda de Jesus. Então, quando Deus criou o homem lá no Éden, ele fez o homem a sua imagem e semelhança. O diabo agora está transformando, ele quer mudar, né? Então ele está tentando fazer, principalmente com as mulheres, transformar as mulheres à imagem e semelhança de Satanás. Então, porque o homem já foi feito imagem e semelhança de Deus, e a mulher, claro, ela saiu do homem, então também ela foi feita imagem e semelhança, porque ela saiu de alguém que é imagem e semelhança. Mas o diabo pegou agora alguém, né, que vamos dizer assim, que não é original, e está tentando transformar a mulher na imagem e semelhança de Satanás. A mulher agora quer tomar o lugar do homem, não é? A mulher tem seu espaço, tem o seu lugar, ela é muito abençoada, é abençoadora, mas o inimigo quer virar essa chave. Então, querido, ser cheio do Espírito Santo, você começa a ter discernimentos, entendimento, e você e sua casa ficam protegidos e protegidas dos ataques de Satanás. Não deixa de haver ataque, mas você cheio do Espírito Santo, o diabo não consegue te atingir. Ele não consegue atingir a sua casa. Ele ameaça. Os irmãos contaram aqui esses dias, o próprio Moisés, e teve um dos irmãos, mais dois irmãos que contaram, que estiveram diante, né? O Moisés vinha pela noite e tinha uma cerração, de repente, quando tinha uma vaca na frente dele, né? No meio do nada. Então, mas Deus deu livramento. Então, o inimigo tenta sim se levantar contra nós, mas quando você está sendo movido pelo Espírito Santo, você vai ter os livramentos, você e sua família terão os livramentos. Mas, queridos, tem algo aqui nessa palavra ainda que eu quero trazer para os irmãos. Uma coisa é você andar no Espírito, outra coisa, tudo coisa boa, é você ser cheio do Espírito Santo. Olha que maravilha. Mas, queridos, entre andar no Espírito, ser cheio no Espírito, e aqui no verso 14, se mover na virtude e no poder do Espírito, é outra coisa, queridos. Quando você se move, oh glória, no poder e na virtude do Espírito Santo, irmãos, aí o inferno bate em retirada. Onde você entra, os capetas sai vazado. Onde você pisar a planta do seu pé, estando de acordo com a vontade de Deus, Deus te dá aquilo de proteção, te dá aquilo, né, para você, coloca em tuas mãos, se estiver de acordo com a vontade dele. Então, querido, nós precisamos entender, olha só, são estágios que nós passamos, andar no Espírito, ser cheio do Espírito, e depois de uma provação, você pode andar, se mover no poder e na virtude do Espírito Santo.
Você levanta as tuas mãos e o inimigo tem que se recuar. Você ergue as tuas mãos, a enfermidade tem que recuar. Olha, querido, foi assim com Jesus. E ele veio, esteve como um homem para nos servir de exemplo. Assim pode ser comigo e com você também. Então se mova, queridos. Vai passando pelos estágios. Passa pelo período aqui de deserto. Jesus foi levado até o deserto. Passa pelo confronto que você pode ter com o inimigo de nossas almas. Não tema não, querido. Não tema o confronto. Porque Deus é contigo. Deus está do teu lado. E tudo de bom vai acontecer, querido, depois desse confronto. Se você se basear e se firmar na palavra verdadeiramente. Eu quero ler com os irmãos aqui uma outra passagem bíblica, que é, na verdade, agora foi só uma introdução. Acho que até nós podemos ir até umas 10 horas hoje falando, pelo visto. Lucas 7, ainda no livro de Lucas 7:36. Lucas 7:36, também uma parte da Bíblia muito conhecida nossa, mas são aspectos que Deus quer falar, são princípios que Deus quer trazer para mim e para você. Deus vai se revelar para você nesta noite, além do que já tem revelado. Diz assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Você conhece essa história. E rogou-lhes, verso 36, um dos fariseus, que comesse com ele. E entrando em sua casa, o fariseu assentou-se à mesa. Eu vou comentando, eu vou lendo e comentando aqui com os irmãos. Olha só, queridos, aqui nós temos um aspecto. O fariseu convidou Jesus para ir à casa dele. Mas quando a gente vai fazendo a leitura aqui, você vai ver que ele não honrou Jesus como deveria honrar. Você vai ver aqui no versículo abaixo que ele deveria ter lavado os pés de Jesus, que era costume naquela época. Ele não lavou os pés de Jesus. Que ele deveria ter ungido a cabeça de Jesus, ele não ungiu a cabeça de Jesus. Então, querido, ele devia ter honrado a Jesus, mas não honrou a Jesus. Ele deveria ter dado um beijo na face de Jesus, honrando a Jesus como homem. Era costume naquela época, e ele não fez isso também, está aqui nos versículos. Irmãos, muitas vezes eu e você nos encontramos, algumas pessoas, às vezes nós mesmos, na mesma situação. Nós convidamos sim Jesus para entrar na nossa casa espiritual, na nossa casa, nossa família, nossa casa física, na nossa igreja, mas nós não honramos a Jesus verdadeiramente como ele merece ser honrado. Esse fariseu aqui recebeu sim Jesus na casa dele, mas não honrou verdadeiramente a Jesus. Aqui foi falado sobre adoração, adorar verdadeiramente o Senhor, adorar verdadeiramente a Jesus. Mas nós precisamos, querido, fazer como essa mulher fez aqui, uma pecadora. Ô irmãos, e esse fariseu aqui, Simão, ele convidou Jesus e ele repreendeu Jesus. Você conhece a história aqui? Porque essa pecadora, naquele tempo eles se assentavam, era uma mesa baixinha, se assentavam e punham sobre uma almofada talvez, alguma coisa macia, punham os pés para trás, sentado no chão. E essa pecadora chegou por trás e começou a chorar aos pés de Jesus ali, e Jesus de costa para ela, e as lágrimas dela desciam aos pés de Jesus, ela enxugava os pés de Jesus ali com seu cabelo, e ela ungia os pés de Jesus. Mas esse fariseu, queridos, Simão, ele começou a criticar a Jesus e falou assim: se este homem, ele falou baixinho, queridos, ele falou com ele mesmo. Quantas vezes nós fazemos isso? Ele falou assim: se esse homem verdadeiramente fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é prostituta, né? Aqui fala uma pecadora, provavelmente pelo linguajar aqui ela seria uma prostituta. Irmãos, você sabe o que está acontecendo? Aqui nesse princípio dessa palavra nós já entendemos que essa mulher pecadora, ela teve dificuldades, queridos, com certeza, de ir na casa do fariseu, porque ele já a criticou. Naquela época nós sabemos que os fariseus eram homens cheios de regras,
homens cheios de regulamentos, eram homens religiosos. Sabe por que muitas vezes o pecador não vem na igreja? Sabe por que muitas vezes o pecador não entra não te procura para você fazer uma oração? Sabe por que muitas vezes o pecador não vai atrás do seu ministério, da sua chamada? Porque às vezes você está como esse fariseu aqui, cheio de regras e regulamentos, religiosidade, mas você não tem o amor que Jesus demonstrou aqui, o perdão, a misericórdia. Irmãos, quando nós somos cheios de regras e regulamentos, nós não somos procurados pelas pessoas, porque as pessoas olham para nós e ficam acanhados, com medo, porque nós somos os santarrões, e eles verem ali aquela diferença. Mas quando nós somos como Jesus aqui, olha só, Jesus estava ali, aquela pecadora se aproximou, se humilhou aos pés dele, e ele demonstrou amor e graça e misericórdia por aquela mulher. Quando nós somos assim, as pessoas vêm até nós, as pessoas vêm até a nossa igreja, as pessoas nos procuram, lá na sua escola, no seu trabalho. Se você for cheio de regras, regulamento, eu sou o tal, eu não. Se você se acha superior aos outros lá no seu trabalho, se você não reconhece quem você realmente é, um pecador, um falho, as pessoas não, como é que as pessoas vão te procurar, queridos? Você está se sentindo superior aos outros, irmão? Essa mulher aqui recebeu toda a atenção de Jesus, mesmo que a princípio, que ela chegou por trás dele. Você vai ver que Jesus dirigiu a palavra para ela só no final aqui da história, do acontecimento. Olha, irmão, se você não se aproximar de Jesus em humilhação, reconhecendo a sua posição de pecador, olha, queridos, você está como esse fariseu aqui, só um religioso. Você vem para a igreja, convidou Jesus para entrar na tua casa, casa espiritual, na tua casa, na tua vida, na tua família, mas verdadeiramente você às vezes não está honrando a Jesus. O que é honrar a Jesus? Ela honrou a Jesus aqui, se humilhando aos pés dele, derramando lágrimas aos pés de Jesus. Jesus está à procura dos verdadeiros adoradores, querido. Essa mulher se colocou numa posição aqui, queridos, que eu e você precisamos nos colocar, que a igreja de Cristo de hoje precisa se colocar verdadeiramente aos pés de Jesus. Você acha que Jesus vem até aqui, vem até uma igreja e quer ver só movimento? Movimento, luzes. Adorar a Deus com movimento, com luzes é bacana, irmãos. Não é errado, estou dizendo que seja errado. O que eu estou dizendo, querido, que precisa ser verdadeira adoração. E a adoração começa com humilhação, com humildade. Olha, queridos, e olha só o que aconteceu. Ela chegou por trás dos pés de Jesus, no verso 38, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-los com unguento. Irmãos, você já pensou naquela época cheia de poeira? Os irmãos que estão vindo aí, andando por essas estradas, sabe o poeirão que está. Você já pensou? Jesus caminhou nesse poeirão todo aí, com certeza, um poeirão desse. Aí aquela mulher beijava os pés tudo sujo, querido. Mas era Jesus de pés sujos, querido. Derramou lágrimas. Irmãos, nós precisamos, querido, e se humilhar aos pés de Jesus. Não fala só do próprio Jesus. Em primeiro lugar, precisamos nos humilhar a Ele, diretamente a Ele, ao Senhor, aos pés do Senhor. Mas quando você, querido, recebe um pecador, uma pecadora, como Jesus recebeu, você está se humilhando aos pés do Senhor. Porque teoricamente, vamos dizer assim, você que já está salvo pelo poder, pelo sangue de Jesus, teoricamente, você está se achando superior.
Mas quando você olha para uma pecadora, para um pecador, e você o recebe, como aquela história do pai, né, do filho pródigo, recebeu o filho pecador com honra e com glória. Irmãos, a honra aquebranta os corações. Receber o pecador aí, queridos, é claro, né? Nós vamos estar pregando, nós vamos estar demonstrando amor e ensinando a mudarem de vida, a deixar o pecado, não permanecer no pecado. A igreja é local de receber todas as pessoas, todo tipo de pessoas, todos os tipos de pessoas. Pensa nas piores pessoas, pensa nas pessoas piores aqui dessa cidade, que para você não vale um tostão furado. Às vezes pode ser um amado de Jesus, alguém que precisa de uma misericórdia, alguém que precisa de uma palavra, de um ombro amigo. Poucos dias a gente tem ouvido muitas críticas sobre uma pessoa que não entregou sua vida para Jesus. Falam muito mal dessa pessoa, mas Jesus já foi colocando um amor no meu coração por essa pessoa. Então, queridos, é isso. Se você tiver ser guiado pelo Espírito, se deixar se encher do Espírito, passar pelo tempo de provação, viu, irmãos? Não se assuste com provação, no final vem bênção para a sua vida. Você vai se mover no poder e na autoridade. Vai chegar um momento que você vai erguer a mão, irmãos, você não tem ideia das coisas que vão acontecer. Você vai ver enfermos sendo curados, pessoas feridas sendo curadas das suas feridas no interior. Isso que Deus está esperando. Essa igreja dos últimos tempos precisa ser uma igreja não como esse fariseu, uma igreja verdadeira. E você é membro de uma igreja, você é parte desta igreja, precisa se mover com misericórdia, mas também com discernimento, né, querido? Porque senão você vai oferecer misericórdia aonde não há mais misericórdia. E essa mulher aqui, queridos, beijava os pés de Jesus, as lágrimas derramando. Irmãos, nós precisamos entender que nenhuma obra que você faça, ou eu faço, obra, estou falando de obra, vai nos salvar. É a fé em Jesus. É crer que Ele morreu na cruz e perdoou o seu pecado e o meu pecado. Que nós estamos perdoados. E que você tem que olhar para você, querido, o que essa mulher estava fazendo. Ela olhou para dentro dela e viu quanto ela era pecadora. Ela olhou para ela, queridos, e viu tanto, vamos dizer assim, que distante ela estava da vontade de Deus. Irmãos, isto é você e eu. O tanto que nós estamos longe da vontade de Deus. Mesmo que você esteja se esforçando, você ainda, você ainda vamos falhar. Às vezes você não falha como essa mulher aqui, às vezes você não está em prostituição, talvez você não está em adultério, talvez você não matou ninguém, talvez você não roubou ninguém, mas você está falhando em algum outro ponto, e eu também. Então nós temos que saber que nada que nós possamos fazer, queridos, nos fará merecedores de morar no céu. Não é quer dizer que nós vamos fazer tudo então, já que não merecemos, fazer tudo de errado. Aí você fica por sua conta e risco, querido. Mas veja bem, e o fariseu, queridos, quando ele falou aqui, dá a impressão que ele falou em voz baixa, né? Porque ele falou, mas não falou para Jesus. Ele falou consigo mesmo, você deve ter falado baixinho, murmurado. Muitas vezes nós estamos assim, murmurando. Mas se Deus está na minha vida, por que está me acontecendo isso?
Se Deus está na vida do pastor, por que tem um mês que o pastor está andando a pé? O carro dele está estragado. Uai, para o pastor pegar carona com os irmãos. Eu estou chique, cada dia ando com um carro. Irmãos, não pode murmurar, irmão. Glorifica o nome do Senhor em tudo. E se você sabe, nessas duas últimas semanas foi a semana de maior movimento nosso, assim, próximo um do outro. Nós tivemos 2 eventos, né? O acampamento dos jovens e esse evento para casais, irmãos. Foi muito movimento em pouco tempo, um atrás do outro. Nós não tínhamos feito 2 movimentos muito rápido assim, um junto do outro. E foi no período que Deus me deixou a pé. Jesus me deixou a pé. Não está achando a peça do meu carro. Você acha que eu estou preocupado, irmão, com uma peça do carro? A irmã pregou que tem ansiedade. Você acha que uma peça do meu carro vai me trazer ansiedade? Irmão, já fui curado. Essas manchas minhas de vitiligo é por ansiedade. Jesus me curou. Curou a minha ansiedade. Agora eu espero que Ele me cure também do vitiligo. Vai curar em nome de Jesus. Então, queridos, não deixa se vencer. Às vezes são pequenas coisas, a gente faz uma tempestade. Eu tinha que ter ido a Viçosa. Eu tenho meus pais, meu pai vai fazer 90 anos, minha mãe 83 anos. Eu precisava ter ido lá. Mas eu fui, quando precisou realmente, o carro apareceu e eu fui. E andar de ônibus um pouquinho não faz mal para ninguém não, irmão. Para que tanta ansiedade, tanta preocupação? Como é que eu vou fazer? Às vezes eu estava precisando de vir aqui e os irmãos saía de casa, os irmãos ofereciam carona, ou eu me oferecia para pegar carona com os irmãos. Entendeu, queridos? Passava o irmão aqui, os irmãos estavam trabalhando aqui, e passava aqui em frente de carro, né, que tem um sítio para lá. Ô irmão, leva nós ali. Tem coisa para resolver. Irmãos, vamos confiar, foi dito aqui, vamos descansar em Deus. E aqui, queridos, nós vamos ver que esse fariseu aqui, queridos, ele disse assim, ó, se esse homem fosse profeta. Irmãos queridos, você sabe o que é ser profeta hoje? Hoje ainda. Profeta, queridos, nós temos um exemplo, profeta de Abraão. Em Gênesis 20, versículos. Nós vamos ver em Gênesis 20 alguns versículos, onde Abraão, queridos, ele chegou com Sara, a sua esposa, com Abimeleque, lá na terra de Abimeleque, e ele chegou lá com Sara, e ele falou que com medo de morrer, falou que Sara era sua irmã, e era minha irmã mesmo. E o que aconteceu? Abimeleque tomou Sara como esposa, já contamos essa história aqui, você a conhece. E aí Deus apareceu para Abimeleque em sonho, falou, vou matar você e vou matar todo o seu reino, porque você tomou a esposa do meu profeta, chamou Abraão de profeta. Irmão, no livro de Tiago também nós vamos ver o que é profeta. Tiago 2, verso 23. O que eu falei para vocês está em Gênesis 20, versículo de 3 a 7. Em Tiago 2, 23, Abraão é considerado amigo de Deus. O profeta é amigo de Deus. Aí você quer tocar na esposa do profeta, irmão? Você está de brincadeira, né? Você quer tocar no filho do profeta? Irmão, você está de brincadeira. Amigo de Deus? Você já pensou? Imagina você estar conversando com a esposa de um amigo seu, um amigo muito íntimo seu. Aí chega alguém na frente, falando de homem, e passa a mão nessa esposa do amigo teu, e você está do lado. O que você faria, irmão? Você esqueceria que era crente, dava uma capoeira nele na hora, né? Imagina o seu amigo sendo Deus, o tamanho do pé dele. O profeta é aquele que é considerado amigo de Deus. Então,
muito cuidado, queridos. E esse homem aqui ainda duvidou que ele era profeta. Se ele fosse profeta, olha o que é um homem religioso, mas sem discernimento. Olha que é um homem que convidou Jesus para ir para a casa dele, mas não tinha entendimento, não tinha revelação, não tinha o espírito de sabedoria, de revelação, tinha conhecimento, andava de acordo com a lei, mas não tinha o espírito de revelação e de sabedoria. Criticou Jesus, ainda duvidou que ele fosse profeta, irmão. Cuidado, queridos. E você que é profeta de Deus, você que é amado de Deus, cuidado com as suas atitudes também. Cuidado. Mas você é protegido, você é protegida do Senhor. Aí daquele que toca em você, toca nos seus. Uma vez eu estava num determinado lugar, numa igreja, e as pessoas, os obreiros davam uns petelecos nas crianças, empurravam as crianças, quando chamava o povo na frente para orar, o Henrique era pequenininho, o Henrique sempre aprendeu, desde novo, foi criado na igreja, ele vinha correndo para ficar na frente da igreja, e de vez em quando os caras iam lá, davam uns petelecos, ele puxava pelo braço, não só ele, outras crianças. Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim, olha o que estão fazendo com meus filhos, meus escolhidos. Fiquei indignado com aquilo. É uma criança, mas é escolhido de Deus, irmão. Aí você pega uma criancinha dessa aí que está fazendo bagunça, aí dá vontade de puxar a orelha mesmo, né, irmão? É natural da nossa carne, né? Mas tome cuidado, porque pode ser um amado de Deus. E você está dando um peteleco no pé do ouvido do menino. Seu filho você tem que corrigir. Mas cuidado, queridos. E aí nós vamos ver aqui, querido, que Jesus contou para ele uma história. E falou para ele assim, verso 40. Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele lhe disse, dize o mestre. 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. 42. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles, ou seja, qual desses 2 devedores o amará mais? Irmão, essa parábola aqui que Jesus contou, a historinha, na verdade, querido, olha só, Jesus estava falando de Simão e da própria pecadora. Porque a pecadora, vamos dizer assim, ele estava fazendo uma parábola que ela deveria, como exemplo, devia 500 dias de trabalho. E ele, porque era um religioso, ia na igreja, né? Um religioso daquela época, muitos são assim, acha que deve menos, porque eu cumpro os mandamentos, eu cumpro isso, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu ando assim, eu não ando assado, eu não falo palavrão, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não roubo, eu não estou prostituindo. A pessoa acha, pela força do seu braço, que ela deve menos. E Jesus falou assim, quem ama mais? Quem vai amar mais o credor? Irmão, nós somos devedores de Deus. E aqui a resposta está falando aqui, irmão, nenhuma, a nossa dívida, ou seja, os nossos pecados, a nossa dívida já está pago. Aí ele perguntou, quem ama mais? Aqui agora, irmãos, entra um conflito do princípio que nós pensamos uma coisa e é outra. Olha só. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Ou seja, aqui Jesus está dizendo, olha só a misericórdia, se perdoou ambos, como ambos os 2, né? Então está dizendo que Jesus, né, estaria perdoando tanto a pecadora como o fariseu. Olha que coisa tremenda é esse nosso Deus. O amor dele é incompreensível, incompreendível por nós, querido. Mas ele está disponível para mim e para você. Agora você está negando perdão a seu irmão por causa de uma porcaria, uma coisinha de nada, irmão. Porque te xingou, ou porque não fez o que você queria que fizesse,
ou porque não te honrou da maneira que você queria que ele te honrasse, ou porque te faltou no dia que você precisou, é por causa disso que você não perdoa o seu irmão. Aí tem gente que fala assim, não, sabe, pastor, pastor, eu já perdoei meu irmão, já perdoei essa pessoa, mas é ele lá e eu cá. Já perdoei, não, está perdoado, pastor, não, pastor, está perdoado, só que é ele lá e eu cá. Aí no dia, querido, que você morrer, vai ser assim. Vou explicar para você entender bem. Presta atenção. Aí no dia que você morrer, se você morrer nessa condição, ele lá e você cá. Aí no dia que você morrer, quando você estiver morrendo, sua alma estiver saindo, aí os capetas vão estar ali. E os capetas vão pegar você pela perna e puxar e levar você para lá. Aí você vai gritar, Deus, Jesus, por que eu estou indo para o inferno, Jesus? Aí Jesus vai falar assim, não, você não perdoou aquele irmão, ou aquela irmã, ou aquela pessoa. Não, eu perdoei sim, Jesus. Era eu lá e ele cá. Aí Jesus, pois é assim também com você. É eu aqui e você lá no inferno. O perdão, queridos, é perdão. Perdoar verdadeiramente, queridos. Cuidado com essa conversa de lá e cá, que na verdade você não perdoou, porque vem o ressentimento, queridos. O ressentimento depois acaba virando ódio, porque o ressentimento ele é alimentado. E Jesus nos perdoou, e Ele cobra de mim e de você. Você recebeu a graça de Deus. Eu recebi a graça de Deus. Tem uma pessoa que todo dia liga 2, 3 vezes para nós, vai lá em casa 2, 3 vezes, vai atrás da gente. E tem dia que põe lá na rede social falando um monte de besteira com a gente, fazendo um monte de acusação, arranhou meu carro, mas é tanta coisa. Todas as vezes que eu vejo a pessoa, eu tenho vontade de abraçar a pessoa, fico com peninha da pessoa. Como assim, pastor? Você não tem vontade de torcer o pescoço? Já tive vontade de torcer o pescoço também. Mas não consigo ter raiva. Por quê? Porque não depende de mim. Jesus já mudou meu coração. Isso aí não é meu mais. Isso não é honra para mim, não. É desonra para mim, porque eu sei que eu não dou conta. E aqui, queridos, o que está mostrando, querido, quando você chega, você reconhece que nada que você vai fazer, querido, você possa fazer é capaz de te levar para o céu. Você entende que algumas coisas que você faz está te levando para o inferno, mas nada que você realmente faça é o que vai te salvar. Sabe o que acontece? É porque aí chegou, você vai compreender que o amor de Deus verdadeiramente entrou em seu coração. E quando você vê uma pessoa, você sabe que essa pessoa realmente foi perdoada por Deus, porque ela reconhece o lugar dela. E ela se humilha aos pés do Senhor, ela chora aos pés do Senhor. Mas não é choro só de emoção, não. Essa mulher aqui não estava emocionada, não. Só não. Ela se humilhou. Jesus estava de costa para ela, filho. Às vezes você está orando e está clamando, reclamando, clamando e reclamando. Senhor, não responde a minha oração, e Deus ainda não respondeu a sua oração, porque você não se humilhou o suficiente. Chore mais, se humilhe mais. Deus quer você aquebrantado, porque aí vai limpando seu coração, vai limpando seu coração. Eu tinha uma dificuldade muito grande de perdoar, irmão. Isso para mim era, meu Deus, pensa numa dificuldade. A gente às vezes aprende, eu perdoava, Deus me confrontava, eu perdoava as prostitutas, eu perdoava os ladrões, depois comecei a visitar até presídio, eu perdoava lá os bandidos, os assassinos, perdoava, mas eu tinha dificuldade de perdoar obreiros, pastores, eu tinha dificuldade, irmão. Quando um obreiro pisava na bola, um pastor pisava na bola, eu queria torcer o pescoço deles, tinha vontade de torcer 3 vezes o pescoço deles. Só que eu já sabia que aquilo estava errado, que eu já era pastor,
já era um homem maduro. Aí eu chorava, eu chorava porque eu sabia que estava errado, mas eu tinha raiva daquelas pessoas. Como pode um pastor, um obreiro, ser desse jeito? Eu tinha muita raiva, né? E eu lutava comigo entre o amor e a raiva, o ódio, o ressentimento, era uma luta, irmão. Eu tinha uma dificuldade danada, e eu não conseguia sair daquele lugar. Aí Deus me enviou para um lugar que veio um, me traiu, veio outro, me traiu, veio outro, segundo, terceiro. Quando eu estava curando, veio o segundo. Quando eu estava curando, veio o terceiro. Quando eu estava curando o terceiro, veio o quarto. Quando eu estava curando o quarto, veio o quinto. Quando eu estava curando o quinto, veio o sexto. Eu falei, Jesus, vou morrer. Não aguento mais ser traído. Oh, que coisa boa. Hoje eu posso falar, foi aquilo, irmãos. Oh, que coisa boa. Que Jesus curou essa ferida. Mas foi difícil, irmãos. Pensa como foi difícil. Foi arrancar. Eu chorava, irmãos. Eu dobrava o joelho, eu chorava. Deus, tira isso do meu coração, a raiva. E eu estava com raiva, muita raiva. E aí Jesus, acho que pegou um dinamite, né? E foi explodindo meu coração até arrancar a última. Só que agora eu vigio, né, queridos? Quando alguém me faz raiva, eu vou direto para a humilhação, já vou orar por aquela pessoa. Isso é o segredo, você ora pelaquela pessoa, ora para Deus, abençoa aquela pessoa, abençoa. Em vez de Deus mata aquela pessoa. Você ora, Deus abençoa. Abençoa ela, abençoa a mim, Senhor. Abençoa a mim, abençoa ela, Senhor. Aí Deus vai e sabe. Deus sabe o que faz. Vai deixar que Deus vai ter um particular com essa pessoa. Mas você e eu tem que estar com o coração limpo. Às vezes Deus colocou pessoas perto de você, dois. Na verdade, não é hoje é dia dos namorados, não é hoje mesmo? Amanhã é dia dos namorados, quer dizer, nós estamos, né, nesse negócio. Sabe por que Deus colocou sua esposa, o seu marido, ou sua namorada, o seu, né, namorado aí, junto de você, os seus filhos, bem pertinho, e pessoa difícil. Para você aprender a praticar esse amor que nós estamos falando aqui. Porque você dorme, amanhã a pessoa está lá. Você dorme amanhã, depois da manhã a pessoa está lá. Você acorda, a pessoa está lá. Você vai deitar, o olho de noite, a pessoa está ali do seu lado. E continua ali. Por isso que as pessoas hoje do mundo só separam. Pronto, separou. Aí amanhã junta com outro e depois separa de novo. Junta com outro, porque não tem jeito, não foi curado. Aí todo dia aquela pessoa dali, todo dia você tem que liberar perdão para aquela pessoa, porque todo dia Deus libera perdão para você. Todo dia você erra e seu pecado foi pago. Errou agora, o pecado foi pago. E essa pessoa que Deus colocou, às vezes é Deus mesmo que colocou para você aprender a perdoar e a amar do jeito que Jesus amou aqui. Amar apesar da pessoa. O amor de Deus incondicional, meus queridos, é um amor, muitas vezes, você tem que amar o seu inimigo, sim, você tem que amar quem te faz coisas ruins, mas muitas vezes também é um amor não correspondido, no mesmo grau. Você ama, vamos dizer, numa medida 100, e a pessoa te ama na medida 1, ou 10, você ama na medida 1000, e a pessoa te ama na medida 100, é um amor não correspondido na mesma medida. Isso é o amor de Deus. Deus quer provocar em você esse amor verdadeiro, o amor de Cristo. E como resolve isso? Quando você tiver esse amor, querido, o amor vai ser correspondido. E você vai ter o amor de Deus. E no final aqui, queridos, você vai poder se mover na autoridade e no do Espírito Santo. Você vai se mover diferente, irmão. Você vai andando assim, os capetas ficam tudo desorientados. Porque ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. E Deus muda a tua história, querido, te dá uma autoridade, irmão. Você não tem ideia como é isso. Você não tem ideia o que Deus está fazendo nos corações aqui, nesta noite, nos seus corações, no meu coração. As pessoas que já estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir, você não tem ideia o que Deus vai fazer. Olha, torça e ore para que essa pregação atinja muitas pessoas. Não é para ganhar like, não, mas que muitas pessoas sejam curadas
Pessoas que não vieram na igreja hoje, precisam assistir. Quem não veio, fala: ó, irmão, assiste lá a pregação lá. Você precisa ser curado, como eu estou sendo curado. E o final, Jesus diz para aqui, né? Diz assim, ó: por isso te digo que muitos, os pecados lhes são perdoados. Falando da mulher. Porque muito amou, mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. Se você não compreender que você não está com nada, não chegar à conclusão que você é menos que nada, sabe aquela titica de galinha ali, que você é menos que aquela titica de galinha, você vai amar pouco. Quando você olhar uma fez ali na rua e falar assim: sabe uma coisa, eu, devido aos meus pecados, aquela fez ali, aquela M ali, é a mesma coisinha. Quando você chegar nesse, você vai falar assim, você vai compreender, você vai amar tanto a Jesus, você vai amar tanto, querido, que o seu coração, seu peito vai se encher. Aí você não tem desejo nenhum de pecar, irmão. Aí o diabo vai tentar você com o quê? Você não tem desejo de pecar. Não é que você não peca, você não tem desejo mais de pecar. É por isso que a Bíblia fala que a gente vence o pecado, porque você não tem mais, você ama tanto Jesus, tanto a Deus. Como é que você pode trocar Jesus por um momento de transa? Como é que você pode trocar Jesus por um dinheiro entrar de forma errada? Como é que você pode trocar Jesus, querido, por tanta coisa pequena? Aí você ama tanto, você só chora, irmão. Você só chora, porque é muita misericórdia. Você já pensou? Irmão, você e eu são homens falhos, mulheres falhas, pecadores. Você pode falar com Deus e Ele ouve e ainda atende a sua conversa. Irmão, o rei do universo. Às vezes você quer falar com o prefeito, você quer falar com o vereador, você quer falar nem fala nem governador, porque já não te recebe mesmo. Às vezes nem um vereador te recebe. O rei do universo, o governador de todo o universo, escuta você lá no seu quarto, a sua oração, e atende. Como é que você se sente um ninguém? Como é que você se sente um nada, irmão? Eu não entendo. Você tem o rei do universo para te consolar. Você tem o Espírito Santo, que é o mais sábio do sábio do sábio, eu não sei nem o que falar, de tanta sabedoria para te instruir. Aí você quer ser instruído por você mesmo. Agora, antes de ser instruído por Deus, Deus vai fazer você aprender a ser instruído por homens, viu, querido? Tem que aprender a ser instruído por homens. Porque se você não ouve ao homem, aquele quem Deus colocou para te instruir, você não escuta Deus também. Você não escuta Deus. Vamos ficar de pé, queridos. E aqui no final, Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Nesta noite, esta palavra, querido, foi para te curar. Palavra de cura. Se você recebeu essa palavra, você vai sair daqui hoje, pela fé, curado. Porque quem não perdoa não será perdoado. Às vezes você achou que está salvo, chamou Jesus para sua casa, mas Jesus está lá no outro lado ainda. Porque Jesus disse: eu não te conheço ainda, porque você não consegue ainda perdoar. Você não consegue amar ainda Jesus, porque você está religioso, irmão. Religioso. Anda na rua achando que é superior aos outros. Não. Vai descendo, irmão, que Deus vai te subindo. Vai descendo, que Jesus vai te honrando, vai te subindo. As pessoas ficam tudo olhando. O que está acontecendo com aquele ali, com aquela ali? O que está vendo? Vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, põe a tua mão no teu coração, queridos. Senhor, a palavra foi ministrada nesta noite. Ô papai querido, há muitas pessoas aqui com muitas dificuldades, meu pai querido, para perdoar, com muitas dificuldades, meu pai, em diversas áreas da vida. Ô Senhor, eu sei que o Senhor ama todos igualmente, pai. Mas, pai, tem alguns aqui que te amam mais.
Ó Senhor, faça com que todos aqui venham te amar com tanta profundidade que possam se humilhar aqui ainda esta noite, Pai. Ó Senhor, põe lágrimas nos olhos daqueles que estão verdadeiramente arrependidos aqui nesse lugar, nesta noite. Daqueles, Pai, que reconhecem quão pecador são. Há pessoas aqui, Pai, que têm praticado o adultério. Há pessoas aqui que têm praticado roubo, Pai. Aqui ou que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir. Pai, tenha misericórdia, Jesus. Senhor, que essas pessoas reconheçam essa vida que estão levando, sabendo, meu Pai, que estão enganando as pessoas, mas a Ti não podem enganar. Mas que eles possam ser perdoados agora. Eles vão receber o perdão agora, Pai. Se a lágrima for derramada e verdadeiramente reconhecerem que são pecadores e que a dívida deles não tem como ser paga por eles mesmos. Só Tu pode pagar. Só Tu pagou já nesta dívida. Faça derramar lágrimas, meu Pai. Derrama lágrimas, Pai. Ô Espírito Santo, colhe essas lágrimas. Colhe lágrimas aqui à minha direita, aqui à minha esquerda, aqui ao meu centro. Lá atrás, pessoas que estão lá fora, aqui dentro, pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo. Colhe essas lágrimas, Paizinho. Colhe, Jesus, a lágrima da misericórdia, do perdão, do reconhecimento, meu Pai, de quão pecadores somos, mas também quão grande é o Teu amor por nós. Ô Senhor, cura esse coração, um coração que muito endurecido aqui, meu Pai, à minha esquerda. Naramalala, xotoromanamana, liremekala, xotoromaserime andaramanana, orokoloma, xitekei manará, sereme andalamanaraca. O Senhor está te curando, minha filha. Necará, xotorossolomananaraca. O Senhor está visitando o profundo do teu coração. Essa pedra endurecida. O Senhor está te curando. Receba a cura aí, se você crer. A tua fé vai te salvar dessa dificuldade que você tem. Aleluia, Jesus. Alguém que vai nos ouvir, meu Pai, pelo YouTube. Alguém que precisa de uma grande cura, Pai. Uma cura física. Que o Senhor possa alcançá-lo agora. Teu Santo Espírito. Visite essa pessoa, Pai. Na hora que ela estiver ouvindo esta palavra. E cure essa enfermidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus, Senhor. Só o Senhor é Deus. Não há outro Deus além de Ti, Pai. Alguém aqui, meu Pai, que foi muito ferido quando criança. Que não tem suportado essa ferida, que foi ferido quando criança. Senhor, cura essa ferida, Pai. A ferida espiritual traz ferida física. A ferida na alma traz ferida no corpo. A ferida na alma não curada traz ferida no corpo. A ferida na alma curada transforma vidas e ajuda e prepara você para curar outras pessoas. Ó Senhor, amado Deus, visita-nos, ó Pai, esta noite. Visita a minha vida, meu casamento, meus filhos. Visita, meu Pai. Ene nará, xotorocolomana. Ene meanda la manaracala xotolomasai. Ere mará xotorocolomahá. Será bem-vindo, Pai. Norocolo xotoromanarata la maná. Ele meanda la manará. Ó Deus, que essa semana seja uma semana, Pai, de mudança de vida. Guarda a tua igreja, guarda teu povo, transforma a vida do teu povo, encha-os do teu espírito, que eles possam se mover no teu espírito,
e que eles venham futuramente se mover, Pai, no poder do Seu Espírito, que eles possam erguer as mãos, Pai, e pessoas serem curadas, não só pelo dom, mas pelo mover e o poder e a virtude do Espírito, Pai. Ó Senhor amado, que eles possam pregar, meu Pai, e vidas serem transformadas. Ó Papai querido, levanta um povo aqui, Senhor. Ó Pai, sadio, curado, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga...